Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a capsulite adesiva, ou o famoso ombro congelado. Vim explicar para vocês o que é essa lesão, o que ela pode acarretar na vida dos pacientes e os principais tratamentos também, né? Porque existe tratamento para essa lesão tão chata que atormenta tantos pacientes, que é a capsulite adesiva. Então, antes da gente começar, gostaria de me apresentar. Eu sou Stephanie, sou fisioterapeuta, sou especialista em dor crônica e pós-operatório e tenho aí uma ampla experiência na área ortopédica de reabilitação, principalmente dos casos da capsulite adesiva. Então, se você quer saber mais sobre essa condição, fica comigo que depois da vinheta a gente vai conversar. A capsulite adesiva, ela nada mais é do que uma inflamação e um espessamento da cápsula articular do ombro. Então, eu coloquei aqui para vocês uma foto para vocês entenderem melhor. A cápsula articular é esse tecido que envolve a articulação do ombro para dar aí mais estabilidade. E na capsulite adesiva, essa cápsula articular, ela fica inflamada, ela fica espessa e ela fica mais rígida. Com isso, ela dificulta aí os movimentos do ombro, por isso que os pacientes que sofrem com a capsulite adesiva reclamam bastante dessa dificuldade de movimentação do ombro, porque essa cápsula ela fica toda enrijecida e é como se você tivesse com uma roupa muito apertada e muito justa que te limita o movimento. Falando aí das principais causas, a capsulite ela é classificada como uma doença idiopática, então a gente não tem uma explicação clara do porquê ela surge, mas a gente tem um entendimento de que mulheres é um público aí mais comum de surgir com a capsulite adesiva e também as condições aí pós-operatórias, então os pacientes que passam por um procedimento cirúrgico no ombro, devido ao tempo de imobilização, muitas vezes eles podem evoluir com a capsulite adesiva. E a gente também sabe que públicos que têm, por exemplo, diabetes, hipertensão e doenças da tireoide também são pessoas com um risco mais alto de desenvolver a capsulite adesiva. Agora falando sobre as fases da capsulite, até para vocês poderem entender melhor como é que vai funcionar o tratamento, né? Porque diferente das outras lesões do ombro, a capsulite ela tem as fases muito bem delimitadas e que o profissional de saúde que for abordar esse paciente, que for cuidar desse paciente, precisa ter o conhecimento mais aprofundado dessas fases para conseguir fazer um tratamento de fato mais assertivo, que é o que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Então, a primeira fase é a fase mais inflamatória, é aquela fase que o paciente ele sente uma dor muito alta, né, no ombro, os movimentos do ombro, eles começam a ficar limitados. Então, essa primeira fase é uma fase de difícil diagnóstico, porque se confunde com várias outras lesões do ombro. O que diferencia da capsulite adesiva é que a capsulite ela vai dar uma dor noturna, então esse paciente ele sente uma dor à noite, no período da noite maior, e principalmente também dor em repouso, ou dor com o braço ao longo do corpo. Geralmente, nas tendinites e bursites, os pacientes vão sentir maior dor quando o braço for elevar, mas na capsulite, às vezes com o braço ao longo do corpo, o paciente já sente a dor. Isso é um sinal clássico daí da fase inflamatória da capsulite. Nessa fase inflamatória, que é a fase de maior dor, o objetivo dessa fase do tratamento é diminuir a dor o máximo possível. Então, as condutas voltadas para essa fase são condutas de analgesia. Então, esse paciente ele pode passar por um acompanhamento médico para tratar aí com anti-inflamatórios, analgésicos, e aí a conduta que o médico julgar melhor. E dentro da fisioterapia, a gente vai trabalhar com esse paciente condutas de analgesia. Então, a gente faz bastante as correntes analgésicas que ajudam bastante no alívio da dor. A gente usa muito o laser, né, que é a laser terapia, que é uma fotobiomodulação através da luz do laser, que diminui um pouco desse processo inflamatório da dor. Também temos recursos manuais como massagem, liberação, que costuma ajudar muito nessa fase, que costuma deixar o ombro desse paciente mais relaxado, né, e com menos dor.
principalmente à noite para dormir. O que a gente não recomenda na capsulite adesiva, principalmente nessa fase inicial de dor, é o uso do gelo, porque vai trazer aí uma sensação maior de rigidez para o ombro. Então, nesse caso, a gente não recomenda fazer uso do gelo. É importante dizer que o tempo de tratamento, né, o tempo de resolução da capsulite, ela é longa. Essa primeira fase de dor e inflamação maior, ela pode durar até 9 meses. Então, a gente tá falando aí de um tempo longo de tratamento, né? Isso na primeira fase, sem contar as outras duas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, tem que ter muita paciência, né? Então, sempre é importante o alinhamento de expectativa, né? Com o paciente, né? Terapeuta e paciente, para ele poder entender esse tempo que pode ser muito longo. Então, se você tá gostando aí desse vídeo, eu te convido a me seguir aqui no meu canal no YouTube. Eu sempre posto aí vários vídeos de várias condições ortopédicas. Também convido a vocês a se inscrever aqui e ativar o sininho, né? Pra sempre ser notificado quando um vídeo novo meu aparecer pra você. E também a me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui do lado. Que tem o meu Instagram, que eu sempre compartilho os casos lá dos pacientes. A gente vai falar agora da segunda fase, que é a fase de congelamento. Então, essa fase de congelamento, ela é uma fase onde o ombro ele tá totalmente congelado, né? Vamos dizer assim, por isso que existe esse nome, né, do ombro congelado, por causa dessa fase. Então, essa fase de congelamento é a fase que o paciente ele possui a limitação máxima de movimento. Então, nessa fase, geralmente o paciente não consegue nem abrir o braço, não fazer as rotações. É uma fase de bastante limitação. Ao término dessa fase de congelamento, o paciente já não tem tanta dor mais, né? Então, a dor maior é na primeira fase, que é a fase de inflamação. Na segunda fase de congelamento, a dor ela tende a diminuir um pouco e o que persiste é a limitação. Então, nessa fase de limitação, no tratamento da fisioterapia, a gente pode iniciar mobilizações passivas leves. Isso quer dizer o quê? Que são as manipulações que o fisioterapeuta pega o braço do paciente e vai fazendo. Claro que, gente, essas mobilizações, elas são feitas de forma muito delicada e muito gradual. Porque na capsulite adesiva, se o fisioterapeuta forçar muito e provocar muita dor nesse paciente, ele pode reagudizar. Isso quer dizer o quê? Que o paciente pode piorar ainda mais a dor dele. Então, se você aí do outro lado é um paciente, está passando por isso, converse bastante com a sua equipe de reabilitação, né? Com o seu médico, com o seu fisioterapeuta. Sempre coloque o profissional que está cuidando de você a par dos seus sintomas. Explique para ele se você sentiu dor após a sessão ou não, para ele poder julgar se vocês estão no caminho certo ou se vai precisar mudar alguma coisa. Isso é de extrema importância. Até o que difere de outras lesões isso, exatamente isso, porque em outras lesões a gente pode forçar um pouquinho mais. Na capsulite a gente tem que respeitar sempre o nível de dor do paciente, porque senão a gente pode piorar ainda mais essa lesão. Então, nessa fase de congelamento a gente tem aí a limitação, né, de mobilidade do ombro e a gente vai trabalhar aí gradualmente para a recuperação dos movimentos. Essa fase de congelamento, ela pode durar aí mais ou menos 6 meses e a gente tem alguns relatos aí até perto de 1 ano, que é mais difícil acontecer. E indo aí para a última fase, que é a fase que a gente chama de descongelamento. Nessa fase, o paciente vai soltando o ombro, então ele vai sentindo que o ombro dele tá ficando mais móvel, tá movimentando. Então, geralmente nessa fase que os pacientes costumam voltar a fazer as suas atividades, né, do dia a dia. Então, é uma fase aí que o paciente começa a ter um alívio, né, do dia a dia, já começa a fazer mais as atividades. Essa fase é uma fase extremamente importante dentro da reabilitação, porque durante todo o tempo até aqui, a gente não conseguiu trabalhar muito bem a mobilidade articular do ombro, né, os movimentos do ombro, e perdeu muita força muscular nesse ombro. Então, assim, é um ombro que ele tá mais fragilizado.
Então, essa fase de descongelamento é a fase que, dentro da reabilitação, a gente vai trabalhar aí os ganhos de mobilidade articular, né? Então, intensificar mais esses ganhos de movimento, né? Para cima, para o lado, as rotações. E também trabalhar aí progressivamente o fortalecimento muscular para esse paciente conseguir voltar aí às suas atividades normais, principalmente esportiva. Então, tem que ser bastante persistente, porque como vocês viram, é um processo longo. Então, só para fechar aqui sobre o assunto da capsulite, é uma doença bem chatinha de conviver, assim, os pacientes reclamam bastante, e o segredo, o ponto-chave, sempre é a paciência, né? Tem que ter paciência, sem paciência não vai. Então, tem que ter paciência, tem que viver um dia de cada vez, como eu sempre falo para os pacientes. Hoje a medicina está muito avançada, então a gente tem diversos tratamentos que pode oferecer para esses pacientes para dar o máximo possível de conforto durante cada uma dessas fases. Então a gente tem aí os bloqueios, né, do nervo que conduzem a informação de dor, né, da cápsula, que é um procedimento médico que o médico pode fazer dentro do consultório, que ajuda bastante. Tem os aparelhos de ondas de choque também, que é bem legal. A parte medicamentosa também, os recursos dentro da fisioterapia, né, os recursos eletroterapêuticos e fototerapêuticos também, os recursos manuais. Então, assim, hoje a gente tem muito recurso para tratar esses pacientes, né? A gente só precisa entender a individualidade de cada um, entender qual fase cada paciente está para poder abordar de uma forma mais efetiva. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se acaso restou alguma dúvida sobre a capsulite adesiva, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar e responder as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem também sugestões de temas que vocês querem ver por aqui, deixa aqui nos comentários também, que vai ser um prazer imenso.